Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Meu nome é Carlinhos Pitu. Eu vou ficar com essa tão difícil tarefa de substituir ao professor Bruno, ao qual vocês já estão muito bem acostumados, né? Então, para dar continuidade aos estudos, a gente vai falar um pouquinho agora sobre alimentação saudável e falando também dos componentes orgânicos desses seres vivos, dos constituintes, né? A gente sabe, eu acredito que vocês já tenham visto a parte de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, né? Vocês já devem ter estudado isso aí. Então, eu começo logo com esse questionamento que diz o seguinte: o que significa alimentar-se bem? Você acha que alimentar-se bem é comer muito durante todo o santo dia? É ou comer pouco, ou comer razoavelmente bem? Ou sempre comer a mesma comida, nunca diversificar essa alimentação? Certo? Sobre esses questionamentos que a gente vai falar um pouquinho hoje. O que é que significa alimentar-se bem? Certo? Por que é que vocês comem arroz e feijão todo santo dia? Porque você não se levanta de manhã e você diz: mãe, o que é que tem para almoçar hoje? Já sei, tem lasanha. Mãe, o que é que tem para jantar hoje? Panqueca. Mãe, tem coxinha, tem esfirra, tem sopa, tem, enfim, uma variedade de comidas diferenciadas. Por que é que todo dia arroz e feijão? Ah, já sei, Carlinhos, porque é barato. Não, certo? Porque no arroz e no feijão tem tudo o que o organismo precisa, certo? Para estar bem adaptado. Tranquilo? É no arroz e no feijão que, quando não tem um pouquinho de carboidrato ali, você vai encontrar a proteína ali, uma vitamina que vai ter ali, você vai encontrar ali, e por aí vai, certo? Então, por que que a gente tem a necessidade de comer arroz e feijão e a nossa carnezinha todo santo dia? Por quê? Porque essa é a alimentação necessária que contém todos os nutrientes que já é por conta própria, por mais que a gente não perceba, a diversificação de todos os nutrientes que a gente precisa para poder o nosso corpo trabalhar bem e a gente realizar as nossas funções vitais, certo? Dentre essas comidas, a gente jamais poderia deixar de falar também das fibras. O que é essa fibra, Carlinhos, que tu quer dizer? A fibra nada mais é do que as verduras, certo? São essas verduras que são imprescindíveis na nossa alimentação. Você vai me dizer, por quê, Carlinhos? Porque eu já notei que quando eu como verdura, quando eu como alface, certo? Aquela salada lá, quando é depois de um determinado tempo, eu jogo aquela alface todinha para fora, né? Através das fezes. Exatamente. Ah, então precisa a gente se alimentar de uma coisa que depois a gente vai defecar? Com certeza, pessoal. Certo? As fibras, elas são importantíssimas para a gente realizar os nossos movimentos peristálticos. Que diabo é movimentos peristálticos, cara? Movimentos peristálticos são aqueles movimentos que o nosso intestino faz, movimentos involuntários, empurrando esse bolo alimentar. Porque a gente sabe o seguinte: você pode se alimentar de todo e qualquer tipo de comida. Vai ter determinadas comidas que vão lhe fazer bem, vão ter determinadas comidas que também podem causar determinadas doenças. Isso a gente já sabe, certo? Porque todo mundo que está aqui já adoeceu de alguma coisa, de alguma diarreia, de alguma desinteria, como fala, certo? Então são as fibras que são responsáveis por uma espécie de quê? De saúde do nosso intestino. Porque o nosso corpo, ele não vai degradar as fibras. Por exemplo, você pegou o feijão, o arroz, a gente come, e o nosso organismo ele vai degradar, vai existir a famosa digestão, e o nosso corpo ele vai absorver aquilo que é necessário para a gente. Aquilo que não é necessário para a gente, certo? Ele vai de uma certa forma ou de outra eliminar. E as fibras eles eliminam, certo? Por que que elimina? Porque o nosso corpo ele não consegue absorver. Mas se ele não consegue absorver, certo? Então, para que essa necessidade de comer fibra, como eu perguntei? A necessidade de comer fibra, pessoal, é porque você vai manter o seu intestino regular, certo? Por exemplo, você comeu alguma comida que vai lhe fazer mal, até comidas que podem causar câncer, por exemplo. Então, quando você come fibras, você faz com que aquelas comidas ou substâncias tóxicas, por exemplo, no alimento, elas fiquem menos tempo em contato com o nosso intestino. São as fibras que fazem com que a gente vá no banheiro regularmente fazer defecar, certo? Então, a presença de fibras impede que as fezes fiquem muito duras, ou seja, facilita a evacuação, a prisão de ventre, isto é, fezes ressecadas e de difícil evacuação.
pode ser combatida comendo diariamente verduras, frutas e legumes. Então, não deixem de comer fibras, pessoal. É importantíssimo. Aquilo que você vai encontrar nas frutas, aquilo que você vai encontrar nos legumes, nas verduras, ok? O que é se alimentar direito? Você olhando para uma imagem dessa daí, você está achando que você está comendo bem? Pessoal, quantidade de comida não tem nada a ver com qualidade, certo? Lógico, você tem que comer em uma quantia adequada todo santo dia. Mas olha para esse camarada aí, você acha que ele está se alimentando bem? Logicamente não, né? Aí, nesse caso, ele está se alimentando de carboidratos, de lipídios, de proteínas, certo? E quem são os componentes que são energéticos para o nosso corpo? Vocês já viram? Os carboidratos, os lipídios e as proteínas, certo? Então, como é que eu faço? Por exemplo, eu comi o meu pãozinho. Se eu comi um pão, beleza, 2, 3, 4, e aí vai. Comi 5, 10 pães. O que é que acontece? O meu corpo precisa de uma certa quantidade de energia presente no alimento. Se eu comer demais, aquele excesso de energia, que é, no caso, o carboidrato, ele vai ser armazenado no corpo na forma de lipídio, ou seja, na forma de gordura. Só para vocês terem uma ideia, se não fossem os lipídios, as gorduras, a gente pesaria em torno de 125% a mais do que o nosso peso, certo? Porque os lipídios eles conseguem concentrar maior quantidade de energia em pequeno espaço, se você for comparar com o carboidrato. Ok, pessoal? Então, alimentar direito é se alimentar bem e comer comidas variadas. Por exemplo, em uma regime, em uma dieta alimentar. O que é que acontece? Quando você começa a fechar a boca para perder peso, né? Para ficar esteticamente bem bacaninha lá, para dar, né? Aquelas paqueradas com um gatinho, com as gatinhas e tudo mais. Beleza. Quando você fecha a boca, né? Começa a comer menos, o seu organismo ele vai consumir aquilo que já tem em você, que está armazenado. Então é basicamente o seguinte: o organismo, em um momento de dieta, de privação alimentar, ele consome primeiro o lipídio, depois que acaba a reserva de lipídio, desculpa, ele consome o carboidrato. Depois que acaba a reserva de carboidrato, ele vai para o lipídio. E depois que acaba a reserva de lipídio, ele vai para as proteínas, que são os músculos. Por isso o camarada perde peso e fica magro, certo? Uma maneira bem prática para você diferenciar carboidrato de lipídio. O carboidrato é como se fosse o dinheiro no seu bolso. Então você vai para a rua, tudo mais, você está ali no seu bolso, você bateu, tem 10 reais, tem 20 reais. Agora, se você quiser comprar um produto de 1.000 reais, de 800 reais, você não vai andar com 800 reais no bolso. Então você tem que ir ao banco, né? Pegar o dinheiro. Nesse caso, é como se fosse o dinheiro no bolso, o carboidrato, que é a reserva, que é o fornecimento imediato de energia, e o dinheiro no banco é como se fosse o lipídio, certo, pessoal? Então são esses três fontes de energia: carboidrato, lipídio e proteína, nessa ordem respectivamente, que o organismo ele vai consumir, certo? Então tá aqui, ó, quem é? Carboidrato, lipídios e proteínas, né? Tá aqui, ó. Os carboidratos, o corpo vai consumir primeiro o carboidrato, depois vai consumir os lipídios, que são os óleos e as gorduras, e depois vem para as proteínas presentes nos músculos, certo? Ah, Carlinhos, vitamina. Ah, é interessante a gente comer vitamina, não é? Vitamina é uma fonte de energia? Não. Vitamina vai controlar algumas reações químicas que acontecem no interior do nosso organismo, para fazer com que as células elas funcionem perfeitamente bem. Beleza, galera? Tá aqui os compostos orgânicos e os inorgânicos. E para falar um pouquinho sobre esses alimentos, para vocês terem muito cuidado com esses alimentos industrializados. Galera, se você achar que eu não vou comer tudo de uma vez, eu vou comer um pouquinho desse aqui, desse recheado, depois eu vou pegar um pouquinho de Nescau, depois um pouquinho, enfim, esses alimentos aqui, pessoal, eles, com relação à questão de saúde, não são considerados importantes na nossa alimentação. O ideal seria que nós consumíssemos alimentos naturais, fruta, o leitezinho, né, da vaca, não esse Nescau que já vem com açúcar, certo?
com açúcar industrializado. Então, não é interessante esses alimentos industrializados, pessoal. Optem por comidas saudáveis, certo? Comida saudável nunca é demais, lógico, né? Nos dias, distribuindo. Perfeito, pessoal. Ó, não há uma única dieta alimentar que garanta uma alimentação saudável para todas as pessoas. Portanto, escolha a sua de acordo com as informações contidas nos rótulos dos alimentos, verificando seus ingredientes, data de validade e tabela nutricional. Pessoal, vou ficando por aqui e eu peço que vocês fiquem aí para a resolução para a próxima semana desses exercícios da página 28, né? As questões 5, 6, 7 e 8. Beleza, pessoal? Foi um prazer trabalhar com vocês aí e a gente retorna na nossa próxima aula. Show! Valeu!